Falar um pouquinho agora de movimentação política em São Paulo, inclusive fora da agenda. O governador Tarcísio de Freitas se encontrou em Brasília com o deputado Guilherme Derrite e a Beatriz Manfredini vai contar os bastidores dessa conversa, que, claro, tem as eleições 2026 como pano de fundo, né, dona Bia? Bem-vinda. Claro, né, Evandro? Praticamente não tem assunto na política ultimamente sem falar do pleito desse ano. Bom dia para você também, para a Bia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, esse foi um encontro fora da agenda, que ninguém ficou sabendo. Tarcísio, como a gente contou, foi encontrar ministros do Supremo Tribunal Federal e entre uma reunião e outra, achou então um espacinho para conversar com o ex-secretário de Segurança Pública, que agora passa boa parte do tempo em Brasília, porque voltou a ser deputado federal. Os dois discutiram, então, os rumos e como fortalecer a direita aqui em São Paulo. De acordo com interlocutores de Tarcísio e Derrite, a conversa foi classificada como boa e justamente, então, saiu com algumas ideias para a eleição de 2026. Um dos assuntos discutidos foi a Paraná Pesquisas, que saiu ontem, tanto com resultados ao governo de São Paulo, em que Tarcísio pontuou bem frente a vários outros pré-candidatos, como também em relação ao Senado. Eu já tinha contado aqui para vocês que Tarcísio tem demonstrado nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes uma preocupação com como vai se sair a direita ao Senado Federal aqui em São Paulo. Eles veem risco real de não conseguirem nenhuma cadeira, já que os candidatos de esquerda têm aparecido com bastante força. Na própria Paraná de ontem, Derrite apareceu na terceira colocação, atrás de Fernando Haddad e Marina Silva. Então, eles debateram um pouco sobre esse assunto. Falta um segundo nome ainda para disputar essa cadeira ao Senado por São Paulo, são duas no total. Falaram sobre isso, Tarcísio tem defendido um nome mais de centro, enquanto Derrite seria um nome mais bolsonarista, mas apesar de Derrite ter ficado em terceiro nessa pesquisa, o que disseram auxiliares é que eles comemoraram o resultado, já que teve sim um crescimento do ex-secretário de Segurança Pública em relação aos resultados. Mas há, então, uma preocupação com essa saída antecipada de Derrite da secretaria, que pode ter acabado deixando ele um pouco menos nos holofotes, mesmo relatando na Câmara dos Deputados o PL antifacção. Então, eles discutiram os resultados dessa pesquisa e estratégias para fortalecimento, principalmente do Senado, já que o Palácio dos Bandeirantes não está tão preocupado com a eleição ao governo de São Paulo. Tarcísio tem boa vantagem e também é por aí que conversaram sobre a pré-campanha de Flávio Bolsonaro. De acordo com pessoas presentes nessa conversa, um dos assuntos foi como também fazer um palanque bom em São Paulo para Flávio Bolsonaro, fortalecendo a direita. A conversa aconteceu, então, por volta das 3 horas da tarde, Evandro. Antes disso, Tarcísio conversou com o ministro Cristiano Zanin e o vice-presidente do STF, Alexandre de Moraes. Depois, teve outras duas reuniões com Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O assunto era a renegociação de dívidas aqui do estado de São Paulo para a União. Muita gente aposta que eles tenham falado sobre prisão domiciliar de Bolsonaro, mas os interlocutores com quem eu conversei negaram até o momento que esse assunto tenha entrado em pauta. Muito obrigado, Beatriz Manfredini. Tudo isso que a Beatriz Manfredini contou está em detalhes lá no nosso site jovempan.com.br com a informação, com a notícia escrita pela nossa própria Beatriz Manfredini. Fora da agenda, Tarcísio e Derrite discutem eleição em São Paulo. Esse encontro aconteceu em Brasília nesta quarta-feira, entre reuniões com ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer conferir todos os detalhes e saber os bastidores da política? Entra lá no nosso site. Eu vou caminhando para cá para a gente também analisar essas informações com os nossos comentaristas que estão aqui hoje, Priscila Silveira e também Lucas Merreiro. Merreiro, Tarcísio de Freitas tem se mostrado um articulador nos bastidores, tanto com o Supremo Tribunal Federal, numa tentativa de destravar a situação de Jair Bolsonaro em relação a uma possível prisão domiciliar, mas também para, digamos, falar da sua reeleição em São Paulo, ao perceber que a candidatura para o governo federal não se concretizaria diante da falta de apoio daquele que ele defende, que é Jair Bolsonaro. Como é que você avalia a atuação de Tarcísio de Freitas nesses bastidores aí?
Tarcísio sempre foi um político, sempre foi não, vou ser justo aqui. Nos últimos anos, o Tarcísio tem sido reconhecido pela sua capacidade de diálogo, né? Ele tem proximidade com alguns ministros do STF, ele tem proximidade com figuras do Centrão, muito próximo, evidentemente, do Kassab, por exemplo, né? Que abriu muitas portas para ele. Então, ele foi visto como uma pessoa que consegue abrir portas, que tem diálogo. A gente sabe que o grande argumento que ele tinha para oferecer para Jair Bolsonaro, para que Jair Bolsonaro apoiasse a sua candidatura à presidência da República, era que ele seria o único candidato da direita que poderia conceder um indulto a Jair Bolsonaro sem necessariamente arrumar uma grande briga com o Supremo Tribunal Federal. O Tarcísio imaginou que essa capacidade dele de equilibrar os pratinhos, de agradar todo mundo e tal, poderia alavancá-lo à presidência da República. Então, ele mantém as suas conexões, e quando eu digo conexões, eu não estou falando de nada ilícito ou suspeito, não, eu digo de proximidade mesmo, né? Com o STF, ele mantém o apoio do Centrão, ele mantém o apoio da Faria Lima, ele dá uns afagos ao Jair Bolsonaro, promete para ele que vai conceder o indulto a ele caso seja eleito presidente. Todas essas coisas são muito da característica de uma pessoa como o Tarcísio. No final das contas, não adiantou, pelo menos até agora. Até agora, o cenário que temos hoje é que Flávio Bolsonaro será candidato à presidência da República. Não sabemos como o Tarcísio age nos bastidores, mas para o eleitorado, né, para o pessoal de fora, ele deixa muito claro que ele já aceitou essa situação e que ele vai sim se candidatar à reeleição, uma reeleição que ele entende como muito certa, né, ao governo do estado de São Paulo. Priscila Silveira, com essa articulação do Tarcísio de Freitas e com uma campanha para a reeleição já vista como muito certa aqui no governo do estado, a gente imagina que ele também busca articular muito mais essas vagas agora no Senado, com o Derrite sendo um forte nome para isso. Eu gostaria que você trouxesse a sua avaliação sobre o nível de pimenta, de tempero que a gente deve ter nessa campanha eleitoral para Senado no estado de São Paulo, tendo em vista que a nível estadual a do governo deve ser mais tranquila, a dos senadores que deve ter um modo turbo mais ligado aqui. Você concorda? Sim, Beatriz, inclusive ele tramita ali por águas calmas diante das pesquisas até então, tendo em vista que ele está ali com 51% em detrimento de 30%, né, de 27% do Haddad. Agora, quando você fala da pimenta do Senado, eu acho que há ali uma preocupação. Inclusive, eu acho que essa reunião fora de agenda não é nada para comemorar. Claro, ele diz que há que se comemorar porque a porcentagem subiu com relação ao Derrite, mas eu vejo e interpreto como uma preocupação, tendo em vista que Derrite foi tirado de cena, né, afastando-se aí de um cargo importante, que ele trabalhava a questão de punição, não é, da violência, então a população ficava o nome dele, né, em detalhe, assim, em voga. Só que o que aconteceu, Beatriz? Quando ele tem que descompatibilizar, aí ele sai de cena. E saindo de cena, o que acontece? Ele limita ali em terceiro lugar. Eu acho que há, na verdade, esse jogo político necessário para colocar ele nas duas vagas, porque terceiro lugar é bom, mas não acho que era o que ele esperava, tendo em vista que ele estava realmente, né, nos holofotes aqui do estado de São Paulo. Então agora é a guerra. Então eu acho que essa reunião foi mais para delimitar uma estrutura, uma estratégia para realmente fortalecer não só a direita, não só a campanha do Flávio, sim. Eu acho que isso também foi levado em consideração, mas principalmente a busca da estratégia para poder colocar o Derrite nessas duas vagas, que até então ele figura ali próximo, né, da Marina em 31, a Marina com 31,3 e ele em terceiro lugar com 29,9. Tem muita água para correr, mas eu acho que a guerra começou desde logo, Beatriz.